Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Salve Maria. Eu gostaria de abordar hoje nesse vídeo um assunto interessante, né? De como interessante e útil, acredito, né? Para os católicos de hoje, que é a questão de você saber identificar um canal que realmente seja bom, que tenha um conteúdo confiável, né? Na maioria dos casos, para você saber se defender dos erros também, né? Saber se prevenir dos erros, né? E eu coloquei aqui alguns critérios e eu vou tentar passar de alguma forma aí para vocês terem uma base para poder também estar julgando, né? O conteúdo, se realmente conteúdo ou canal, se realmente vale a pena seguir ou não vale a pena seguir, né? Então, o primeiro critério de juízo que eu queria colocar aqui é o critério das ideias, né? Dos princípios, né? E quando eu falo de princípios, para nós que somos católicos, o primeiro princípio básico, né, que a gente deve ter para julgar qualquer coisa, né, é a fé. E onde nós conhecemos a fé, né? A fé nós conhecemos no estudo do catecismo, né, que ensina o que nós devemos crer, o que nós devemos fazer, como nós devemos orar, né, rezar, e sobre os sacramentos, né? Então, o primeiro meio de saber das coisas de fé é o catecismo, né? E você também tem os documentos dos papas, né? Com os ensinamentos, com as proibições, com as condenações, né? Com os anátemas, né? Isso aí a gente consegue aprender aí com os documentos dos papas, e tem certos canais na internet que passam bem essas coisas, né? E você consegue aprender tranquilamente, né? E claro, você assistindo o vídeo da pessoa, os vídeos do canal, você vai ver a ideia geral ali, algumas ideias que eles passam, e você vai comparar para ver se eles estão falando coisas que são contrárias à fé, né? Então esse é o primeiro critério. Talvez um exemplo que seja o exemplo da definição de fé, né? Que a gente vê algumas pessoas, uns filósofos aí brasileiros, né? Um muito famoso aí que até faleceu não faz muito tempo, né? Que ensinava que a fé é a confiança, né? No testemunho de uma pessoa, seria no caso Jesus Cristo, né? E vai totalmente errado, né? Porque o catecismo vai ensinar que a fé é a adesão da inteligência, né, às verdades reveladas por causa da autoridade de Deus, né? Porque Deus não erra e não pode, nem se engana, nem pode nos enganar, né? Então, esse é o primeiro critério. Só que esse critério por si ele não é suficiente, entendeu? Então você vai ter que complementar ele normalmente com outras percepções, né? Porque às vezes a pessoa que está lá no canal, ele vai falar coisas de fé, né? Coisas realmente de fé e tal, mas ele vai estar escondendo alguma coisa lá. Ele não vai expor a opinião errada que ele tem. Então, tem um critério que eu gosto de usar muito, que é o critério da conexão, né? Da interação entre os canais. Hoje a gente vê muito que os que fazem conteúdo, né? Os criadores de conteúdo na internet, eles não estão isolados, né? Ele não faz um canal aqui e esse canal ele fica sozinho. Geralmente eles participam uns dos outros, assim, né? E hoje em dia você tem aquele negócio do podcast e fica fácil, facilita um pouco, né, para análise desse critério. Um exemplo que eu posso dar disso é o seguinte:
A pessoa que você assiste hoje, vamos dizer que seja um padre, né, modernista, mas que ele ensina coisas de fé, e aí coisas que realmente um catecismo que você vai conferir, ele está correto em muitas coisas, né? Mas ele não mostra o modernismo que ele adere. Então você vai observar aonde que ele está participando normalmente, né? Às vezes, de repente, esse padre ele participa algumas vezes de uns canais que têm princípios errados, né? Que fere aquilo lá que a gente falou no começo, ensinam coisas contrárias à fé ou defendem certas coisas que são condenadas, né? Infalivelmente pelo magistério. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Tem alguns padres que você pode ver na internet, eu não vou dar o nome do padre, vocês olhem aí, né? Que geralmente participam de canais como o Brasil Paralelo, tá? E qual é o problema do Brasil Paralelo, no caso? Né? Tem muitos católicos que hoje em dia, infelizmente, acompanham esse tipo de conteúdo, né? O problema do Brasil Paralelo é um problema de princípio, né? Lá eles têm várias coisas que ferem a fé católica, né? Uma delas é essa questão da fé, né? Eles são promotores daquele seriado que está passando agora, que é o The Chosen, né? Que tem muitas coisas ali também que contrariam a fé. Eles têm uma abertura muito ecumênica, assim, né? Um estilo de ensinar as coisas bastante protestantizado, né? Eles têm simpatias maçônicas, né? Eles têm um seriado lá que tem como herói do seriado, né, da série lá, sei lá, o documentário é o José Bonifácio, que foi um dos grandes maçons aí da história, né? Grandes personalidades aí da revolução, né, dos golpes que tiveram aí, da independência do Brasil, né? Então é bastante, como é que eu posso dizer, bastante complicado você ir lá atrás de conteúdo desse pessoal, né? Às vezes a pessoa vai lá por causa da moral que eles ensinam, porque é uma moral que até conversa um pouco com a moral católica, mas a gente não vive só de moral, né? A gente tem que ter a fé também, porque uma moral sem fé tem nem o que falar, né? Sem fé não podemos agradar a Deus, né? Então, uma moral sem fé é uma moral morta, né? É um farisaísmo, pode-se dizer. Então, aí você vai ver esse padre que participa desse tipo de canal. Então você fala, pô, então tem coisas ali que ele concorda, entendeu? Porque se ele discordasse completamente de um canal desse, ele não ia lá fazer uma palestra ou falar de um conteúdo, que quer que seja, né? Ele ia lá para criticar o canal, para converter as pessoas, né, os que estão envolvidos no canal, né? Criando conteúdo lá. Então esse é o critério da conectividade, né? Dessa conexão entre eles, né? Então você vai ver muitos canais católicos, se diz católicos ou de católicos, que fazem esse tipo de prática, né? Estão lá no canal de um, no canal do outro, um defende liberalismo, o outro defende americanismo, o outro defende maçonaria, e estão lá assim interligados ali de uma certa maneira, né? Então esse é um critério. O outro critério que eu poderia colocar aqui seria talvez o dos seguidores desses canais, né? Você dá uma observada na qualidade do comentário, quem que está elogiando, quem que está
criticando, o que está elogiando, o que está criticando. De repente está elogiando uma coisa que vai contra a fé, de repente está criticando uma coisa que é verdadeira, né? E não sei, mais ou menos assim, né? E eu acho que é esse o critério, né? Acho que esse vai por aí. Então, basicamente isso, né? Os seguidores são praticamente o fruto do canal, né? Você pode ver, de repente, o canal daquela pessoa cresceu rapidamente, e aí você pode estranhar também, porque na verdade o que esse cara está fazendo é migrando, né, os seguidores de um canal para o outro. Então você vê, por exemplo, sei lá, seguidores do Brasil Paralelo, que de repente migra para um outro que está falando lá só do comunismo, tal, contra o comunismo, porque é o que geralmente são contrários, né? E não atacam o liberalismo nem o americanismo, que é condenado, né? E basicamente esses 3 critérios aí eu acho que dá para você se guiar bem, né? E claro, além de você tentar se conhecer melhor a fé, né, no estudo do catecismo, na leitura do documento dos papas, nos comentários de bons canais que fazem, né, esses comentários, vale a pena também você estar sempre acompanhando o sermão dos padres, né, dos padres da tradição, porque geralmente eles esclarecem muito sobre as coisas da fé, né, e de como que nós devemos agir, e isso é também muito importante, né? Então a gente tem esses 3 critérios que eu queria passar, né, basicamente, bem rapidinho. O critério das ideias, né, que geralmente é o primeiro, né? O critério da interligação entre os canais, né? Um canal que parece que não é tão suspeito, mas ele está fazendo parceria, vamos dizer assim, com outro que já é mais suspeito, já é mais complicada a situação do canal, né? Claramente defende coisas contrárias à fé e contradizem o magistério, né? E o cara tá indo lá fazendo esse intercâmbio aí, né? E os seguidores, os que estão comentando lá, né? O que pode acontecer também muito, que eu vejo acontecendo aí com alguns católicos, né? Acontece muito com gente que está recém-convertido e que ganha uma espécie de visibilidade assim maior, né? Por causa da história que a pessoa se identifica, e é interessante você assistir, né? De repente, motivacional, né? Esses caras acabam participando desses canais suspeitos, né? Não sei, porque de repente não percebe a ligação, né, que eles têm com o erro, e acabam indo lá dando testemunho deles e tal, né? E acaba sendo esquisito, né? Eu gostaria de dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Aconteceu com o professor, acho que vocês devem conhecer aí, o Carlos Bezerra, né? Que acabou indo lá fazer um podcast lá com o Marcelo Andrade. E o Marcelo Andrade, a gente percebe que ele tá tendo viés mais liberal, né? Tá enganando bastante gente aí, católico. Enganando assim, eu não tô falando num sentido de que ele faça isso propositalmente, né? Acredito que não. Acredito que faça isso de maneira assim bem distraída, talvez, né? Talvez ele não percebeu isso, né? E aí ele tem certa conexão com o Brasil Paralelo, ele tá lá fazendo propaganda para eles, então, né? Tem alguma coisa bizarra. Eu já vi gente indo lá
jogando na cara dele que Olavo de Carvalho é um ótimo filósofo, né? E, enfim. E o professor Carlos Bezerra foi lá, né? E eu não acredito muito nesse negócio de isento. Ah, não, eu vou lá só falar o que é da fé e eu não vou me misturar com o cara. Não, você está indo lá conversar com ele e se você não tem nada, né? O canal do cara já não expressa bem, né? Já expressa, quer dizer, já se expressa de um modo liberal. E aí você vai lá defender ideias católicas. Como que você não vai acabar criticando o cara pelo conteúdo dele? É difícil imaginar, né? Só uma pessoa assim que está inocente, que vai lá e sem pensar talvez, né? Participa lá para tentar divulgar uma verdade, alguma coisa, e acaba fazendo parte do negócio lá. Fica uma coisa muito esquisita, né? A gente pensa na ingenuidade da pessoa, né? Enfim. Então, aí o Carlos Bezerra foi lá fazer esse podcast lá e o Marcelo Andrade tem essa ligação aí esquisita com o pessoal do Brasil Paralelo. Muito estranho, muito mesmo. Mas enfim, eram esses critérios que eu queria passar para vocês aí, rapidinho, né? Eu não sou nenhum especialista, né? Lembrando mais uma vez, eu sou só um leigo que percebe essas coisas e eu acho que é interessante passar e dividir com vocês, porque para que vocês também consigam enxergar, né? Por si, de uma maneira assim, por si não é como que da verdade que vocês descobrem assim, né, por si. Não, vocês têm por trás a fé e os documentos da igreja, do magistério, né, uma boa filosofia que vocês têm condições de aprender, né, e julgar essas coisas com o olhar da fé, que é o que a gente tem que fazer, né, diariamente, não só com canais, né, talvez a gente pudesse aplicar esse critério também na vida, de alguma forma adaptando, né? Mas eu queria deixar especificamente para isso, né? Então esse é o recado que eu queria dar. Obrigado aí, né, para quem aguentou e assistiu até agora, e espero que tenha ajudado de alguma maneira. E é isso aí. Salve Maria.